A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Não existe a menor possibilidade de alguém estar na presença de Deus e não viver alegria. Existe a possibilidade de Deus estar presente, mas nós não estarmos na presença dEle. Vou lhes ler uma história a respeito disto. Está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 31. Lucas 24, do verso 13 ao verso 31. Enquanto você procura, deixa eu explicar o contexto. Nós estaremos no dia 16 do mês de Abib, há quase 2000 anos atrás. Havia terminado um sábado, e aquele sábado, o Shabat judaico daquele ano, havia coincidido com o dia 14 de Abib, que era o dia em que se celebrava a Páscoa. Para a maioria das pessoas que estavam em Jerusalém, tinha sido uma Páscoa como de todos os anos, em que se comia um cabrito assado, acompanhado de ervas amargas e pães asnos, e enquanto se comia, o chefe da casa contava para a família a história da instituição da Páscoa naquele dia da praga, a última praga que se abateu sobre o Egito, em que o anjo da morte passou pelo Egito e entrou na casa dos egípcios e matou todos os primogênitos das pessoas e dos animais. Não entrou na casa do povo de Deus, porque a casa do povo de Deus estava protegida pela marca do sangue do Cordeiro. Então, durante a Páscoa, o pai explicava esta história para as gerações. Havia um povo ou um grupo de pessoas que estava vivendo algo diferente. Eram pessoas que haviam acreditado num homem de 30 anos que viera das bandas da Galileia, mais exatamente de uma cidade chamada Nazaré, e este homem afirmava ser o Messias que havia sido prometido por todas as Escrituras, por todos os profetas do Velho Testamento. O povo todo estava esperando este Messias. Eles esperavam que o Messias vinha para libertar Israel do jugo de Roma. Aliás, um jugo que já durava desde a queda de Jerusalém, no ano 586, para os babilônicos. De lá para cá, apenas mudou o nome do opressor. Foram-se os babilônicos e vieram os persas. Foram-se os persas, vieram os gregos. Foram-se os gregos, vieram os seleucidas. Foram os seleucidas e viera Roma. E eles estavam sempre aguardando o Messias que viria para se assentar no trono de Davi e pôr fim àquela opressão.
chegou Jesus. Jesus dizia que era o Messias. Mas Jesus não andava como eles esperavam que o Messias devia andar. Jesus andava com pessoas que nem eles mesmos andariam. Jesus andava com publicanos que eram considerados traidores de Israel, porque eles coletavam impostos dos judeus para mandar para Roma. Jesus Cristo conversava com gentios que não eram descendência de Abraão, não eram circuncidados ao 8º dia, não tinham a menor noção do que era a Torá, muito menos guardar, observar as leis da Torá. Pasmem, este Jesus, que se dizia ser o Messias e também se dizia ser filho de Deus, deixava que prostitutas o tocassem e enxugasse os seus pés com os cabelos, tendo já molhado com suas lágrimas. Quando ele fez uma entrada triunfal em Jerusalém, todo conquistador tinha que fazer, e quando o Messias fez a entrada triunfal em Jerusalém, não foi como era de praxe. Ele não estava montado num cavalo branco e também não estava seguido por um exército imbatível. Quando Jesus fez a entrada em Jerusalém, foi montado num jumento e num jumento emprestado. E ao invés de um exército invencível, havia uma multidão da plebe que o aclamava dizendo: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Mas mesmo assim, um grupo de pessoas acreditou nele, sobretudo porque ele fazia milagres que ninguém fazia. Ele multiplicava pães e peixes e alimentava multidões. Ele curava os enfermos apenas com a autoridade da sua palavra. Ele expulsava demônios, ele acalmava a tempestade no mar da Galileia e ele ressuscitou mortos. Mas esta pessoa foi presa, foi traída por um amigo, vendido pelo preço de um escravo, foi açoitado, e a última imagem que os seus discípulos tinham dele era ele pregado numa cruz. É verdade, ele estava coroado, mas com uma coroa de espinhos. E de um lado e de outro haviam 2 ladrões. Este era o clima psicológico daquelas pessoas que apostaram suas vidas em Jesus Cristo. 2 delas estão voltando para casa, convencidas de que haviam apostado na causa errada. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Era pertinho. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam
entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? Eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas também não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Vocês são devagar demais na palavra de Deus. Vocês têm uma dificuldade, uma lentidão para compreender tudo o que está escrito pelos profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu quero fazer uma pausa, depois a gente continua. E começando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, falava do que estava escrito a seu respeito em todas as Escrituras. Queridos, quando Jesus queria convencer alguém a seu respeito, ele usava aquilo que a gente muitas vezes despreza e não usa, as Escrituras. Quando Jesus ia pregar, ele pregava sobre temas que nós pregadores muitas vezes desprezamos, as Escrituras. Jesus Cristo começa por Moisés, portanto nós estamos começando por Gênesis e passando por todos os profetas. Ele fala do que as Escrituras diziam a respeito do Messias. A melhor e mais poderosa pregação que existe é a pregação que o próprio Deus fez a respeito do seu Filho, a respeito do Messias, a respeito do Salvador. Quer convencer alguém a respeito de Jesus Cristo? Use a Bíblia. Deixe de lado os seus argumentos, deixe de lado a sua inteligência, deixe de lado a sua erudição, pare com isso. Jesus Cristo pregava Escrituras, porque Deus se responsabiliza pelas Escrituras. Nós não queremos pregar essas histórias, achamos que são histórias batidas demais, contar a história de Davi e Golias, contar a história de Jonas e um peixe, contar a história de Sansão, contar a história do profeta Elias, contar a história de Jesus, contar a história de Paulo. Isso é bobagem. Isso é a palavra de Deus.
E Deus disse: assim como a chuva desce do céu e para lá não volta, sem que primeiro regue a terra, a minha palavra não volta vazia, mas fará aquilo que me apraz. Se as Escrituras não forem capazes de quebrantar o coração da pessoa que você quer que vá para o céu, nada o fará. A maior de todas as pregações é a palavra de Deus. E pregue a palavra de Deus. E se você achar que a palavra de Deus não está funcionando, pregue de novo a palavra de Deus. Porque Deus se responsabiliza por fazer esta palavra se tornar vida no coração das pessoas. É Deus quem converte o coração das pessoas. Jesus Cristo disse: o Consolador que eu vou enviar da parte do Pai, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz. Pregue o que Deus pregou, diga o que Deus mandou dizer, e o que tem de acontecer é responsabilidade de Deus. E quando eles se aproximavam da aldeia para onde ele ia, Jesus fez menção de passar adiante. Se fosse na Paraíba, a gente ia dizer que ele fez pantin. Mas você é internacional, se quiser em francês, mise en scène. Ele fez o teatro de quem ia passar adiante, mas ele queria ficar, só para esperar o convite. E então eles disseram: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Vamos ler juntos o verso 31, por favor. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. De novo. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Pai, faz-nos entender toda a riqueza embutida nesse texto, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu aprendi a operar, eu fiz medicina lá em Recife, e o cara que me ensinou a operar, Dr. Raimundo Ferreira Furtado, era da Paraíba. Um dia ele marcou uma cirurgia, e quando eu cheguei lá para ajudá-lo na cirurgia, ele disse: a cirurgia foi suspensa. Aí ele disse: oxe, e suspendeu por quê? Ele disse: não, porque o nego Ângelo não pôde vir. Ângelo era um outro cirurgião que já estava formado, mas que também havia aprendido a operar com Furtado. Eu disse: e por que você depende de Ângelo? Você foi quem ensinou ele a operar? Ele disse: não, mas ele sabe anatomia. Aí eu disse: cara, essa tal de anatomia faz diferença para quem quer ser cirurgião. Aí eu fiz concurso para ser monitor de anatomia. Aí fui monitor de anatomia durante 3 anos. Quando terminei, que me formei, eu fiz concurso e fui ser professor de anatomia. Porque eu entendi que saber anatomia fazia a diferença para quem operava. E realmente fez. E durante 20 anos, eu ensinei o sistema digestivo, sistema respiratório, sistema urinário, abdômen, tórax. Eu só não ensinava neuroanatomia porque tinha um neurologista que ensinava neuroanatomia e era difícil demais. Então eu ficava na área com a qual eu trabalhava todo dia no centro cirúrgico e nas salas de emergência. Mas um dia esse colega se aposentou. E quando ele se aposentou, alguém tinha que ensinar a neuroanatomia. Não deu outra, fui eu. Eu digo: agora pronto. Difícil
Dei um duro enorme para aprender, mas eu me encantei. Era simplesmente espetacular. Aprender aquelas vias por onde circulava a dor, por onde vinha a sensibilidade, por onde vinham os movimentos. Eu aprendi todas aquelas vias, todas as sinapses, todos os lemniscos, todas as decussações, os quiasmas. Eu tive uma recaída. E me encantava, Manuel, a via da visão. O olho, a luz entrava e montava uma imagem invertida lá atrás na retina. E então a retina transformava essa imagem em eletricidade. E essa eletricidade ia pelo nervo óptico, uma parte cruzava para o outro lado no quiasma óptico, seguia pelo trato óptico e vinha lá para trás da cabeça para o lobo occipital e terminava nas bordas de uma fenda chamada fissura calcarina. É outra recaída. Mas agora vocês já estão habilitados a botar o consultório. Aí lá, a eletricidade era decodificada e virava imagem. E uma pessoa podia ficar cega por problemas no olho ou por um problema em qualquer ponto deste trajeto. Para Jesus, não fazia a menor diferença. Ele curou cegos. Independentemente se o problema era na retina, ou no quiasma óptico, ou na fissura calcarina, ele curava cegos, ponto final. Ele curou cegos de nascença. Capítulo 5, capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus está em Jerusalém e cura um cego de nascença. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, ele cura Bartimeu, que não nasceu cego, mas se tornou cego. E nós sabemos disso porque quando Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Bartimeu diz: que eu torne a ver. E Jesus até curou um cego, que não tinha nada a ver nem com o olho, nem com o cérebro. Ele era cego por causa do inferno, por causa do diabo, por causa de uma possessão demoníaca. Ele estava na Galileia e foi-lhe trazido um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus expulsa o demônio. E o homem passa a ver e a falar. Às vezes a possessão demoníaca era algo grotesco, como acontecia com aquele homem lá de Gadara, que rasgava a roupa, rasgava o corpo. Quando prendiam com correntes, ele arrebentava as correntes e peregrinava o tempo inteiro pelos cemitérios. Mas às vezes a possessão demoníaca era mais bem comportada, e tinha gente que até frequentava a sinagoga estando possesso de espírito maligno. Às vezes parecia uma doença. Mas Jesus curou todos esses cegos. Estes dois homens estavam cegos de tristeza. Não tinha nada nos olhos, não tinha nada de errado com as vias ópticas, com o cérebro. O problema estava no coração. Era uma sensação de decepção, de frustração. Quem sabe de terem sido enganados. Eles estão voltando para casa, abandonando a causa,
que eles haviam abraçado por 3 anos. Eles tinham certeza de que Jesus viera para mudar a história, mas este Jesus em quem eles apostaram suas vidas, havia perdido a própria vida e agora, conforme eles entendiam, estava apodrecendo no túmulo emprestado de José de Arimateia. E Jesus já tinha ressuscitado, e eles não sabiam, e a tristeza, a decepção, a angústia do coração era tão grande, que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus Cristo. E Jesus chega e fica de lado deles, e anda com eles, e conversa com eles, mas eles não conseguem reconhecer Jesus Cristo, porque eles estão cegos do coração. Sabe, Jesus Cristo um dia fez uma promessa para seus discípulos. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não estava falando aquilo apenas para os apóstolos. Ele diz: até a consumação dos séculos, até o fim da história deste planeta, até a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Queridos, ou Jesus era um exagerado, ou Jesus era mentiroso, ou somos nós que temos passado a maior parte do nosso tempo cegos do coração. Muitas coisas cegam o nosso coração. A ansiedade, as incertezas, a ira, a inveja. Caim, cego de inveja, matou o seu irmão Abel. O planeta inteiro para os dois. O planeta inteiro para os dois. E ele, com inveja do irmão, mata o irmão. Davi, cego de lascívia e de paixão, manda trazer para sua cama uma mulher que não podia ser dele. Ele já tinha várias esposas e podia ter quantas ele quisesse. Se ele quisesse, ele podia mandar fazer uma fila de todas as moças bonitas de Jerusalém ou de Israel e escolher quantas eles quisessem para tê-las como suas esposas ou suas concubinas. Mas ele resolve querer uma que não podia ser dele, porque já tinha marido. E ele manda trazer a mulher, e depois ainda manda matar o marido da mulher. Cegos. Às vezes o que nos cega é o medo. Um dia, o profeta Eliseu estava na cidade de Dotã. O seu servo Geazi acorda mais cedo e sai à porta. Quando ele sai à porta, ele olha e vê o exército sírio cercando a cidade. E ele, apavorado, grita: ai, meu pai, cavalos e cavaleiros. Se ele fosse cearense, ele ia dizer: valei-me, Padre Inciso. O profeta Eliseu sai na porta, olha, vê a cena toda, e diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ora a Deus e diz: Senhor, abre os olhos deste jovem para que ele veja.
E quando Deus abre os olhos de Geazi, Geazi olha e vê contornando o exército sírio. Havia um outro exército de anjos, montados em cavalos e em carruagens, com espadas de fogo. Sabe, queridos, às vezes o medo nos cega de tal maneira que a gente só vê a impossibilidade, a gente só vê a doença, a gente só vê a dívida, a gente só vê o problema, a gente só vê o perigo, a gente só vê o impossível, o medo nos cega. Em 1987, eu e Simone resolvemos fazer a nossa primeira viagem aos Estados Unidos. O meu cabedal de inglês estava restrito a 3 palavras: yes, stop e hot dog. E tinha McDonald's também. Chegamos lá, alugamos um carro em Miami. E depois que um amigo nos explicou como é que funcionava o trânsito de lá, nos aventuramos e saímos para ir até o Canadá. Chegamos em Washington, era 4 de julho, desfile como se fosse 7 de setembro, era o dia da independência americana, um festão, e nós fomos assistir. E eu estava com Simone sentado na escadaria lá do memorial de Abraham Lincoln, e conversando com ela, um cara viu a gente falando em português, aí disse: vocês são brasileiros? Somos. E vocês vêm de onde? Do Brasil. E vão para onde? Ele disse: amanhã eu vou para Nova York. E ele dizia que vocês chegaram aqui, como eu disse, de carro. Ele disse: não vá para Nova York de carro. Ele disse: mas carro é a minha segurança, porque com carro eu venho e me hospedo naqueles hotéis que ficam antes da cidade, aquele que tem as portas, eu já paro de ré, de frente para a porta do quarto que eu vou ficar. Ele disse: não, mas em Nova York não tem onde você parar carro não, você vai pagar mais dinheiro para o carro do que para se hospedar. Não tem, não vá de carro. Eu entreguei o carro, pegamos um voo, descemos no aeroporto John Kennedy, deixamos as malas no aeroporto, não conhecia, nunca tinha estado lá, e pegamos aquele ônibus grandão que vai lá, leva o povo lá para o centro. Nós tínhamos uma indicação para procurar um amigo do meu sogro que morava em Nova York, Zé Cora. E a única indicação que eu tinha é: ele mora na Broadway, ele tem um restaurante na Broadway. Pegamos o ônibus e ficamos dentro. Distante, o cara falava alguma coisa em inglês, descia um bocado de gente. Eu acho que ele ia dizendo os cantos que estavam. Aí daqui a pouco, mais gente, ficou eu e Simone sozinhos. Chegou lá na frente, ele parou e fez: let's stop, everybody out. Última parada, todo mundo fora. Aí eu cheguei perto dele e disse: o senhor sabe onde é a Broadway? Aí ele disse: this is Broadway. A rua que a gente estava andando desde o começo era a tal da Broadway. Eu arrisquei, eu disse: o senhor sabe onde é o restaurante de Zé Cora? Aí ele disse: everybody out. Eu digo: vamos descer, que esse negro não vai resolver nada para a gente não. Descemos. 1987, Nova York não era uma cidade segura, perigosíssimo, cheio de gangue. Nós descemos, era 5 para 6 horas da tarde, em frente à estação central. Aqueles grupos de todo jeito, com aquelas tranças rastafari bem grandes, fazendo munganga no meio da rua, com aquele som enorme pendurado aqui no ombro, e fazendo aqueles negócios, e eu apavorado, Simone apavorado.
ela apertava a minha mão e fazia, ó o negro, ó o negro. Eu digo, cala a boca, que o bandido daqui é louro. Mas eu estava mais apavorado do que ela, não tinha a menor ideia do que ia fazer. Comprei um mapa e entrei no primeiro McDonald's que achei. Abri o mapa, eu não conseguia ver nada. Os olhos encheram de água, aí é que eu não conseguia mais ver de jeito nenhum. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que nós vamos passar a noite? Eu não saio desse McDonald's. Aí eu me lembrei, era naquele negócio de 0800. Quando você queria um hotel, eu ligava 0800 e o nome da rede de hotel. E eu me lembrei de uma rede de hotel que eu já tinha ficado no meio do caminho em algumas vezes, chamado Ramada. Aí eu corri para o primeiro telefone que tinha do outro lado da rua, liguei 0800 Ramada, atendeu uma mulher falando inglês, ela viu eu falando em português, passou para uma falando em espanhol. Aí ela disse, pois não, eu digo, a senhora tem quarto em Manhattan? Ela disse, tenho. Para quando é que o senhor quer? Eu digo, para agora, minha senhora, para agora. Ela disse, o senhor está nervoso? Eu disse, muito. Aí ela disse, tenho. Onde é que o senhor está? Eu olhei para a esquina, eu disse, eu estou aqui na esquina da 48 com a 8. Então o senhor está na frente da porta do nosso hotel. Quando eu olhei, estava uma placa do tamanho do céu atrás de mim, Ramada. Aí eu entrei e digo, nega, eu não quero nem saber, a gente fica aqui hoje, nem que gaste o dinheiro todo. Quando cheguei no quarto, que me sentei na cama, que relaxei, aí eu peguei o mapa, aquele que eu não conseguia ver nada. Aí botei assim. Atrás do mapa tinha outro mapa com todos os hotéis de Manhattan. Só de hotel. Todos os hotéis estavam lá. Eu estava cego de medo. Você está cego de quê? De medo? De rancor? De ansiedade, de dúvida. Está cego de quê? Jesus Cristo cura sua cegueira nesta noite. Mas primeiro ele vai perguntar, o que você quer que ele faça? E você vai ter que dizer, eu quero ser curado da cegueira do coração. Eu quero ser curado da ira, da inveja, do rancor, da mágoa, do medo, da ansiedade, da frustração, da decepção, das incertezas, da incredulidade, do pecado. Não vai fazer diferença para ele. Vai fazer para você. Ele cura do mesmo jeito. Agora, não diga a ele como é que ele vai curar. Porque ele não curou 2 cegos da mesma maneira. Bartimeu, ele disse, vê, e Bartimeu ficou vendo. O cego lá de Jerusalém, ele cuspiu e botou a saliva no olho do cego. E o outro, ele cuspiu no chão, fez lodo de cuspe com terra e botou no olho do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Eu não sei como ele vai fazer com você. Talvez ele tenha que passar o lodo do perdão, para que você sinta paz. Talvez ele tenha que colocar
a saliva da graça e da misericórdia para você poder perdoar. Talvez Ele tenha que dizer a você outra vez: não tenha medo, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Não sei, está vendo bem? Você tem visto Jesus ao seu lado? Está vivendo a alegria que nós cantamos aqui? Está vivendo vida plena? A vida para você está repleta de cores ou está tudo cinzento? Se quiser sair de uma vida cheia de sombras, quem sabe a hora é agora. Eu quero orar por você. E Jesus Cristo quer curar. Mas Ele está perguntando a você: por que você está ficando em pé? Por que você está ficando em pé? Qual é o milagre que você deseja? O que é que está cegando o teu coração? O que está tirando a beleza da vida que eu tenho colocado aos montões? Jesus, essas pessoas que ficaram de pé, dizendo: não passes adiante, fica comigo. E elas estão dizendo que querem ver a vida que tu tens preparado para elas, com todo colorido, com toda a beleza, com toda a alegria, com toda a festa, com toda a leveza, com toda a graça, com toda a misericórdia, com toda a benignidade, com toda a riqueza, com tudo, Senhor Deus. Eles querem ver a vida abundante de que Jesus falou. Opera agora, Jesus. Opera em cada um de um jeito diferente. Opera em cada um de um jeito diferente. Faz descer as escamas dos olhos. Faz descer a carapaça do coração. Agora, opera milagre agora. Opera milagre agora. E que o nome de Jesus seja exaltado nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo de Deus diz: amém.